Olá pessoal, José Conrado com mais um vídeo aí para o nosso canal Alimentação Saudável. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos piores alimentos do mundo. Conforme pesquisa publicada recentemente, existem centenas de alimentos que estão destruindo, acabando com a nossa saúde. Eu separei 11 desses piores alimentos e vamos fazer um vídeo para cada um desses alimentos, um vídeo por semana. Então desde já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Deixa o teu like para você receber todo o vídeo dessa série. E o primeiro vídeo de hoje nós vamos começar falando do 11º pior alimento do mundo, que é o açúcar. O açúcar é um alimento que já existe há mais de 5.000 anos no mundo. No Brasil, o açúcar existe desde 1503. O açúcar é um alimento essencial para o nosso corpo. Ele é responsável por fornecer a glicose, componente importante para o nosso cérebro, nossa retina e os nossos rins. Mas o açúcar que faz mal à nossa saúde é o açúcar industrializado, aquele açúcar branco e refinado. O nosso corpo ele suporta, em média, 27 gramas de açúcar diário. Isso vai dar 810 gramas por mês e 9,8 kg por ano. A pesquisa revela que o brasileiro está consumindo 54 kg de açúcar por ano, 4 vezes a mais do que o nosso corpo suporta. Motivo pelo qual o Brasil hoje se destaca em primeiro lugar em obesidade e diabetes. Então assiste esse vídeo até o final e compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, porque assim você vai estar contribuindo e ajudando a salvar muitas vidas. Vamos ver o que diz o médico, cientista alimentar, pesquisador, escritor, palestrante, Dr. Tiago Rocha. Vamos falar do 11º pior alimento do mundo, que é o açúcar refinado. Só para ter uma ideia, eu não conheço, na história da ciência, literária da ciência, uma substância tão cancerígena quanto o açúcar. As células tumorais se alimentam de açúcar. Olha o só. paciente está definhando e o tumor crescendo, se alimentando do açúcar. É o alimento ou o adoçante que mais gera diabetes no mundo. Até 1925 nós não ouvimos falar em diabetes no mundo. De lá para cá era a terceira doença que mais matava no mundo. Hoje passou para a primeira, porque a primeira era o câncer, segunda infarto, terceira diabetes. Só que muita gente que tem infarto é por causa do diabetes, muita gente que tem câncer é por causa do açúcar, que está relacionado ao diabetes. Então a Organização Mundial de Saúde colocou o diabetes já como a doença que mais mata no mundo. Caramba. O açúcar refinado é o maior ladrão de cálcio do planeta. Eu não conheço nada mais ladrão de cálcio do que o açúcar. O alimento que mais baixa a imunidade no mundo. E sabe o pior de tudo? Que nós não sabemos a quantidade de açúcar que nós ingerimos. A Organização Mundial de Saúde, Fábio, taxou que nós podemos usar 27 gramas de açúcar por dia, refinado. Certo. Estourado, 27 gramas. Isso vão dar 10 quilos por ano. Foi feita uma pesquisa no Brasil, o brasileiro come, posso falar? Pode. 54 quilos de açúcar. Pô, nós ingerimos açúcar à torto, à direito. E nós sabemos a quantidade exata desse mal do século e que eu vou falar aqui dos açúcares bons. Eu ia perguntar para você, ele mexe com os hormônios do cérebro, é isso? Mexe com os hormônios, mexe com todo o corpo. O que é essa questão? Ele causa o que no Dependência cérebro? química. Uma dependência? Sim, eu não conheço uma substância tão dependente que leva uma pessoa a ter dependência química como o açúcar. Vicia mais que o crack, mais que a heroína. Tenta parar de usar açúcar. Você não vai conseguir. O máximo que você vai fazer é parar de usar açúcar no café, mas o resto você vai tomar de tudo. O açúcar, ele é viciante, porque o corpo precisa de açúcar. Então, isso desregula o sistema dopamínico, o sistema de serotonina e vai viciar. Ele vicia. O açúcar é super viciante. E eles sabem disso, por isso superlotam os alimentos de açúcar. A primeira fonte de energia do corpo é o açúcar. Então, por exemplo, você só vai começar a usar as gorduras depois que acabar o açúcar. Então, geralmente, a pessoa usa muito açúcar, até usar a gordura, não vai usar nunca. Por isso que dá esteatose hepática, a gordura do fígado. Vamos para os alimentos mais perigosos? Vamos lá. Primeiro. Isso, suco de pacotinho. Suco de pacotinho. 25 gramas de produto, 18,5% de açúcar refinado ou 3 sachês e meio de açúcar? 3 sachês e meio. Cada sachê É sério tem isso? cada sachê tem 5 gramas. É. E as pessoas não sabem, Fábio, mas elas estão tomando um suco, além de ser químico, pura química, né? 18,5, 25 gramas o saquinho, 18,5 é açúcar puro. Um porque é viciante e outro precisa adoçar, é quase 1,5 litro, depende do por que adoçante. tanto assim? Porque ele tem que adoçar e porque ele tem que viciar.
E ele é altamente prejudicial. O suco do pacotinho entra entre os sucos mais perigosos do mundo. Não é o pior. Daqui a pouco eu vou falar do pior suco do planeta. Vamos para o segundo mais. Vamos lá. Mais Bolacha salgada. Vamos Solta lá, aí para nós. Mostra lá. 20 unidades. Atenção. 20 unidades. Cada unidade de bolacha salgada tem 1 grama de... É a loucura. De açúcar. O cara vai fazer dieta, ele vai usar a bolacha salgada achando que é saudável e ele está ingerindo uma quantidade de açúcar absurdo. Sem contar que ela é hidrogenada, por isso que ela é crocante. Olha a bolacha salgada, sal puro, açúcar puro e gordura hidrogenada. Você conhece um alimento mais prejudicial do que isso? Eu não conheço. A bolacha salgada é totalmente... é lixo. Vamos indo? Vamos lá, próximo. Alimento. Bolacha recheada, vamos lá. Olha que loucura. 50 gramas de açúcar? É loucura. Dão 10 sachês de 5 gramas. Qualquer criança usa um pacotinho por dia tranquilo. Qualquer adulto usa um pacote de bolacha recheada. Não estou nem falando de gordura, não estou nem falando disso. Um pacotinho de bolacha recheada normal tem uma média de 50 gramas, que dão 50 sachês de açúcar. Se eu fosse mostrar isso no copo, a pessoa ia se apavorar. É um veneno. Então, pacotinho entra... bolacha salgada e bolacha recheada. Vamos pro próximo. Suco de uva. Esse é o maior vilão. Porque as pessoas... Olha lá, 1 litro. Olha a quantidade. Você tá em casa assistindo, né? No caso, esse é aquele suco que a gente encontra... De caixinha de 1 litro. Aquele de caixinha de uva de 1 litro. Certo. É muita coisa. 145 gramas de açúcar. Meu Deus. Só para ter uma ideia, eu vou te dar um dado básico aqui, tá? 29 sachês de 5 gramas. É um monte. É meio copo desse aqui, ó, de açúcar. É muito açúcar. Tanto Por quê? assim. Primeiro, porque assim, ó, todo suco ele é aquecido. Tá em casa? Se tomar um suco de caixinha, ele foi fervido. É obrigado, porque existe um processo vai estragar naturalmente todo o suco, não tem como ficar tanto tempo. Eles dizem que é a técnica de tirar o oxigênio. Não é. Isso é comprovado na ciência e tecnologia de alimento. Não é. Não é. Estraga. Então eles aquecem para destruir algumas bactérias, tá? Alguns micro-organismos que vão gerar o apodrecimento. Só que ficam uns esporos ainda. Então daqui a alguns dias isso vai voltar e vai estragar de novo aquele alimento, aquele suco. Então o que eles fazem? Colocam uma grande quantidade de açúcar, porque o açúcar é o alimento mais ácido do mundo. Por isso que ele gera tanto câncer. Então em ambiente ácido não existe agente etiológico, não tem como crescer, não tem como sobreviver nada ali. Então eles colocam uma grande quantidade por esse motivo, segundo motivo para viciar e terceiro motivo para conservar. Então você está usando um suco de pacotinho, achando que é saudável, não presta. O suco de caixinha, achando que é saudável, não presta. E o de uva é o mais perigoso. Já que você falou do pacotinho, aqueles de pacotinho também não servem? Qual de pacotinho? Aqueles, que a gente mostrou agora, pois é, aquele de 25 gramas daquilo, 18,5 é açúcar. É açúcar. Aquele que a gente falou no primeiro. E no caso desse daqui de caixinha, é uma quantidade absurda, né? Isso só no suco de uva ou todos os tipos? Não, todos os sucos têm açúcar, mas o de uva é o pior de todos. 145 gramas. Bom, se a gente ficou impressionado, vamos pro pior aqui? Não é esse o pior, não. Não é o pior. Vamos indo? Refrigerante. Vamos mostrar. Muito bem, seu Thiago Rocha. Olha só, refrigerante. uma lata de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. Tá. Dão 7 sachês. Mas vamos falar de 2 litros aqui, que é o comum. Todo mundo toma tranquilamente, quem toma refrigerante, bebe refrigerante, vai beber 2 litros de refrigerante no fim de semana. Isso aí é frouxo, isso é tranquilo. 2 litros de refrigerante é muita loucura. 210 gramas de açúcar. Vamos fazer o cálculo? 49 sachês de 5 gramas. Tem um vídeo na internet com esse assunto, que está com mais de 500 milhões de acessos, eu mostro em copo transparente para a pessoa entender. Então, olha só. E é o seguinte, não é o pretinho, não, que é o pior. O pior em açúcar dos refrigerantes é o de limão. Ah, é? É o de limão. É o que mais tem açúcar, é o de limão. Tá. Super lote. Já deve estar perguntando o Diet, né? O refrigerante Diet, né? Eu ia fazer essa pergunta. O refrigerante Diet, então você toma açúcar, porque ele é 18 vezes pior. Qualquer dia eu venho aqui para falar sobre os 4 piores... Ué, mas mesmo aquele tá escrito zero... Zero o quê? Zero açúcar, Zero não é? saúde, né? Zero saúde, zero nada pra ti, zero, né? Agora pra eles tudo. Então, assim, ó, vamos para agora o mais temível e terrível. Gente, eu tô ficando assustado, é verdade. Eu tô ficando assustado. Não, vamos pro próximo, vai. Roda aí. E o mais interessante, Fábio, é que é só olhar atrás no rótulo. Tá lá. Como uma bebida gelada, que ela é considerada gelada, não mata a sede. Pega e toma 1 litro de água gelada, tu não vai ter sede o dia inteiro. Como é que tem que tomar uma caixa de gelada e não mata a sede ainda? Porque vicia.
tem duas propriedades principais. Primeiro é o álcool, que já vicia, que é propriedade da açúcar, né? Tá. Da cana sai vários produtos, e um deles é o álcool, um que pega fogo, um que é para beber, um que é para gasolina, e o açúcar mascavo sai da cana. E eles refinam até a sacarose ficar isolada e aí geram o açúcar que não presta. Uma lata de cerveja é uma média de 25 gramas. De açúcar? 5 sachês. Tu colocando em 12 latas, dá 300 gramas. 60 sachês de açúcar. É uma xícara desce meia. Pera lá. Então, por exemplo, se Pergunta. uma pessoa tomar 3 cervejas, ela consumiu aí uma 75 gramas. de açúcar. 75 gramas. 75 gramas. Dá 10, dá 15, mas uma média de 15 sachês. Mas, Tiago, para eu entender, a cerveja não é amarga? Por que tem açúcar Porque na composição? não tem como adoçar cevada dessa forma. Não existe adoçar a cevada fermentada dessa forma. Não existe. Mas se você tem alguma dúvida sobre a questão de quantidade, você só olha atrás no rótulo. Você já vai ver. Claro É que obrigado a colocar lá. Obrigado. Algumas não colocam, mas Entendi. a maioria colocam. Mas a mais fácil de você achar é sem álcool, né? Sem álcool é uma das piores aí. Porque como é que vai tomar cerveja sem álcool? É um suicídio. Não toma cachaça, cara. Que, por exemplo, a gente não pode comer arroz e macarrão juntos, né? Porque tem muito açúcar, Muito açúcar. verdade? Isso é verdade, tá? O índice glicêmico do arroz é de 90%. Caramba! Eles banalizam o macarrão, mas o macarrão, o índice glicêmico é de 60%. Então, se você come um produto, como o macarrão e o arroz junto, uma pessoa que é diabética, por exemplo, ela vai ter o índice glicêmico. O índice glicêmico é o nome dado científico, você que está em casa, para determinar a quantidade de açúcar circulante no teu organismo. Entendeu? Agora, falando em açúcar, né, Fábio, tem açúcar saudável. Porque assim, o Então, açúcar não faz mal. É isso que açúcar não faz mal. isso que eu ia perguntar. A gente está falando só dos ruins. É aquele O refinado. O refinado. Aquilo é uma droga que tem que ser tirada urgentemente da alimentação da pessoa. Isso aí é fato. E quais são os bons? Então, assim, ó, tudo que eu ensino, Fábio, é progressivo. Acho que a reforma da saúde, qualquer coisa na vida é progressiva. Aprende uma coisa hoje, outra amanhã, vai indo assim, né? A reforma da saúde de uma pessoa, ela tem que ser progressiva. Então, assim, ó, depois do açúcar refinado, você vai usar o açúcar orgânico, que já é um bom passo. E demerara, porque esse açúcar orgânico demerara, ele é cristal, dilui facilmente, mas possui muitos minerais essenciais. Se você conseguir usar o açúcar mascavo, melhor ainda. Porque açúcar mascavo é saudável. O açúcar... É aquele que é mais Claro, grosso, né? A diferença do açúcar refinado para o mascavo são os minerais. Então, o corpo não consegue assimilar um açúcar vazio. Por isso que eles falam caloria vazia. Por quê? Para metabolizar a sacarose, que é um disacarídeo, que é formado por duas moléculas, que é glicose e frutose, porque a cana tem frutose, é fruta, enfim, frutose, o açúcar das frutas e dos vegetais, a frutose, a maior parte, né, tem o amido, enfim. A sacarose é formada de glicose e frutose, só que a cana-de-açúcar tem os minerais essenciais para metabolizar aquela quantidade exata. Por exemplo, um pacotinho de 100 gramas de gominha, daquela balinha gominha, tem mais açúcar refinado do que 3 quilos de mamão. Então, quando você usa o açúcar mascavo, é escuro o açúcar mascavo, porque ele tem os minerais para metabolizar exatamente aquela sacarose que ele possui. Então, você pode usar açúcar mascavo tranquilamente. Antigamente, o açúcar mascavo era meio grudento, hoje não é mais. Hoje ele é bem legal, é diferente, né? E se eu fosse você, usaria o açúcar demerara. Principalmente quem está sofrendo com um problema sério de diabetes, né? Tem que diminuir o açúcar? Tem. Mas pode usar o açúcar demerara dependendo do teu grau de problema, tá? Frituras, hein? Frituras, que eu tô vendo aqui o óleo, vendo aqui Isso, o óleo cozinha é uma das substâncias que mais tem que tirar, né? Tem que tirar. É? E a batata frita, como eu falei aqui, é o alimento mais cancerígeno do mundo, dos sólidos. Nós falamos sobre a diabetes. Pessoas estão morrendo aos milhares, a cegueira tá alavancando o ranking, né? Pessoas cegas demais, estão cegas por causa do diabetes. Pessoas tendo perna amputada. É uma das principais causas hoje no mundo de problemas circulatórios. O diabetes é uma das principais causas de câncer, porque o pâncreas tem que trabalhar direitinho. Uma é a quantidade de açúcar, é um grande erro, porque assim, Fábio, a gente percebeu, todo mundo sabia que refrigerante tinha açúcar, sabia, claro. Mas essa quantidade não, a gente não tem noção do que a gente está tomando. A gente está tomando, a gente não nota a quantidade de açúcar. E o outro erro grave é o comer de 3 em 3 horas, que é um dos maiores erros nutricionais já desenvolvidos de toda a história. É errado? Isso destrói o pâncreas, porque ele dá um excesso. Comer em demasia faz com que o organismo se atrapalhe todo.
O pâncreas produz insulina, suco pancreático, o dia inteirinho. Você come o dia inteiro. O correto são as 3 refeições. Três principais refeições básicas, boas, saudáveis, claro, esporadicamente. Uma coisa não é um exagero também não comer fora de hora, não tem problema. Se tu me perguntasse, não sou vegano, se tu me perguntasse quem se alimenta bem no mundo, verdadeiramente seriam os veganos. Que são aqueles que não consomem nada de origem animal. Não tem não precisa esse já exagero, mas não é só isso. Eles têm toda uma alimentação natural, eles são super naturistas. Nós temos que chegar a pelo menos uns 50% do nível dessas pessoas. Esse adoçante bom? Só existe 2 no mundo. O mais confiável é o stevia. A stevia é uma planta que adoça mais de 180 vezes do que o açúcar. Só que ela não tem um gosto tão legal. Sucralose. O que tem? É bom ou é ruim? Então são 4 adoçantes piores do mundo. Mas eu vou falar só da sucralose, tá? Só da sucralose. Ela é retirada do açúcar, é o único adoçante do planeta que é similar ao açúcar, por isso ele está em alta, porque adoçante tem gosto de química, ninguém gosta, mas a sucralose tem gostinho de açúcar. Só que a base química dela é o cloro. É exatamente o que eu falei do balde com água do rio Tietê. Não tem substância mais tóxica no mundo que o cloro. Então, se eu fosse colocar em categoria o pior adoçante do mundo, seria a sucralose.